Quando você vai contratar um novo colaborador, você olha o QI? Sim, a capacidade intelectual é muito importante. Mas e na hora de demitir, hein? Será que é o comportamento que pesa? Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Fala, TD, e a gente começando aqui essa gravação que promete ser um pouco polêmica, não é, meu amigo Igor? Bem-vindo. Será que vai ter muita polêmica aí? Qual que é o lance do comportamento, competência, como que funciona essa dinâmica dentro da organização? E a gente tá com especialista para falar hoje. Olha, Tô super animado pro nosso papo de hoje, Elisa. Pra mim tá muito tranquilo, é o Rogério Quilucci. É isso aí. É o Rogério Quilucci que tá aqui. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com você, Elisa, aqui com o Igor. E vamos lá, também estou animado para esse bate-papo. Professor universitário, a gente fala muito sobre inteligência emocional. A gente quer saber, então, o que você já percebe, Rogério, dos principais desafios de inteligência emocional nas empresas agora, assim, atual? Olha, hoje a gente tem uma geração que vem chegando aí no mercado de trabalho que talvez não tenham sido tão colocados à prova quanto ao seu equilíbrio emocional. Nós temos uma geração de jovens que chegam no mercado e que tiveram talvez muito mais facilidades do que as gerações anteriores. Então, esse pouco desafio faz com que os testes emocionais não tenham vindo em tempo anterior na vida deles. E aí, quando se depara no mercado de trabalho, esse jovem tem ali a dificuldade de entender o não, de entender, às vezes, de conseguir lidar com suas frustrações, porque muitas vezes ele tem uma expectativa muito elevada em relação à sua carreira, e quando ele chega no mundo corporativo, ele acaba descobrindo que as jornadas, às vezes, são mais longas, mais penosas e mais demoradas. Por outro lado, a gente também tem as gerações mais antigas pressionadas, sentindo-se às vezes desafiados para entender as novas tecnologias, sendo cobrados. A gente vive hoje num mundo onde as empresas precisam a todo custo entregar resultados. Então as pessoas cada vez mais se sentem pressionadas. Aí entra a importância das corporações entenderem e desenvolverem programas que invistam em inteligência emocional, seja eles para preparar os líderes que vão lidar com essas pessoas pressionadas, cobradas, às vezes com problemas que a sociedade acaba nos colocando, né? Problemas do mundo, relacionamentos difíceis, vidas, às vezes atribuladas, problemas financeiros. Então, preparar líderes para lidar com essas pessoas e também dar recursos para que os colaboradores desenvolvam, uma vez que nós não temos isso de forma clara estabelecida na nossa sociedade, seja isso em formações acadêmicas, seja isso até nos trabalhos de desenvolvimento com famílias. Muitas vezes as famílias têm dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Não vem aí no chip, né? Não vem instalado já essa questão de inteligência emocional. Pois é, né? Nós temos o potencial, o hardware está aí, né? Uhum. Agora o software, ele precisa ser instalado com o tempo, né? Porque o nosso cérebro, que é uma ferramenta extraordinária, ele trabalha em sinergia e sincronismo com todo o resto do nosso corpo. Porque é curioso, quando a gente fala de inteligência emocional, não é só uma coisa mental. Isso acaba, a nossa parte emocional, ela rege juntamente com a nossa consciência e a nossa inconsciência, ela rege inclusive o funcionamento do nosso corpo. Basta a gente lembrar aqui que em situações, por exemplo, de nervosismo, qual de nós já não teve ali numa situação de estresse, depois que passa o estresse, aquele tremor, ou então numa situação de medo, aquele frio na barriga. O nosso corpo é regido também pelas nossas emoções. Então esse é um desafio, né? A gente colocar esse software aí para rodar de forma correta. E atualizar. Exato. Não é só instalar. Exatamente. O grande desafio é a atualização constante, né? As mudanças constantes no mundo, e a gente tem sempre que fazer essa atualização. Rogério, pensando assim, nas contratações, né? Usando a provocação inicial que eles trouxeram para o episódio, as empresas ainda contratam muito pelas competências, pelos hard skills. Como que faz essa virada de chave para olhar mais o coeficiente de inteligência emocional, os soft skills, para trazer isso para esse desafio? Porque é muito mais fácil treinar o hard skills, né, de uma pessoa do que treinar os soft skills, né? Eu vou até dizer que talvez as empresas maiores e mais estruturadas, que possuem RHs mais estruturados, elas até conseguem fazer uma seleção avaliando competências comportamentais, mas são poucas.
Ainda nós não temos isso de forma comum no mercado, porque também existe um outro problema. Normalmente as empresas contratam de forma reativa. Então falta alguém, eu preciso urgentemente colocar alguém naquela vaga, naquela posição. Então ela não é uma contratação preditiva, onde você faz, tirando às vezes posições estratégicas dentro da empresa, onde as empresas investem mais tempo, dado a importância do papel e do cargo. A maioria das empresas de média gestão para baixo, ela contrata de forma reativa. Eu preciso de alguém, ou então ela faz um processo de promoção interno também de forma reativa. Quando a gente encontra aqueles casos clássicos, né? Vou pegar aqui o exemplo do departamento comercial. Tá. De repente, o gerente comercial pediu as contas, foi mandado embora, por algum motivo a vaga está aberta ali. E aí eles vão lá no time de vendedores. E aí o melhor vendedor da empresa, o cara que é, como dizem, né, faca nos dentes, né, sangue nos olhos, vende como ninguém. É um vendedor extremamente agressivo, um hunter, né? Então, se ele é um hunter, ele tem pouca habilidade de lidar com gente. Mas pegam ele e promovem ele para gestor. Você ganha uma pessoa, você tira e perde o seu melhor vendedor e ganha agora um gestor que não consegue ser líder, porque ele não tem a competência comportamental de liderança. Então, o problema começa por aí, né? A questão da contratação reativa. O segundo é ter a consciência que para que a pessoa exerça algumas funções, tirando funções onde a pessoa vai trabalhar sozinha, sei lá, operando uma máquina, e ela não vai lidar com ninguém, as questões de competência comportamental, elas pesam menos. Mas quando você fala de alguém que vai conviver com outros colegas, seria fundamental que as empresas tivessem consciência que o comportamento ele vai valer mais. Rogério, eu tenho uma curiosidade em relação a quando foi que a gente começou a parar e pensar, opa, talvez a gente se preocupar com a inteligência emocional é importante, porque agora parece moda e mesmo assim a gente tá teia ainda, né, Igor? Não tá totalmente formado. Mas teve um momento crucial que a gente começou a falar, opa, isso aqui não tá dando certo, talvez seja emocional? Teve. Muita gente diz que o marco, né, para alavancagem dos conceitos e da disseminação do conceito de inteligência emocional foi o lançamento do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Mas, na verdade, o livro é resultado de um estudo que já acontecia antes. E aí nós, aqui no Brasil, deveríamos nos orgulhar de um fato que, historicamente, o pontapé inicial saiu de um brasileiro. Professor Luiz Machado, um psicólogo lá responsável pela Universidade do Cérebro, lá no Rio de Janeiro. O professor Luiz Machado, numa conferência em Copenhague, no ano de 1984, onde se discutia o comportamento no ambiente social e no ambiente corporativo, ele levanta um questionamento. Até então, o que era a voga para você contratar era o QI, o quociente de inteligência. Então, quanto mais inteligente, melhor. Mas o professor Luiz Machado faz um questionamento extraordinário. Ele pergunta nessa conferência, se nós contratarmos ou se nós tivermos uma pessoa com QI elevado e essa pessoa tiver uma instabilidade emocional, ele consegue performar do mesmo jeito? E a resposta dos pesquisadores e psicólogos foi não. Aí ele levanta a questão, ele fala, então o problema maior, a necessidade maior não é cuidar do QI. Não tirando a importância de você ter um mínimo, uma média pelo menos de inteligência para você exercer e entender algumas coisas. Mas ele coloca o seguinte, não adianta você ser muito inteligente se você não controla as suas emoções, porque tuas emoções te cegam. Tuas emoções fazem com que você não consiga utilizar o seu quociente de inteligência. Então foi em 84 o pontapé inicial e o professor Luiz Machado, ele sai com uma teoria que ele chama da grande inteligência ou inteligência límbica. Só que os dois nomes não foram à frente porque não eram tão atrativos assim. Mas aí, na metade do ano da década de 90, vem o Daniel Goleman, faz um compilado de inúmeros estudos de vários cientistas que já estudavam o assunto e ele lança o livro dele, Inteligência Emocional. Inclusive, sabe-se, embora não tenha citação, mas ele estudou os estudos do professor Luiz Machado para escrever o livro dele. Então, começa na metade da década de 90 e, aos poucos, isso começa a ser disseminado. Ainda temos muito a avançar.
Ainda não, como eu disse aqui, não são todas as empresas que entendem isso, a importância de você fazer programas para treinar e desenvolver as competências comportamentais e desenvolver a inteligência emocional. Mas já começou, lá na década de 90. Já tá rolando. E nesse contexto, né, que papel você enxerga que teve a pandemia para esse olhar da inteligência emocional, da relação entre as pessoas? É gozado, né? Porque muita gente acreditava que depois da pandemia sairíamos todos mais fraternos, mais amáveis, mais amigos, com um olhar mais preocupado em relação ao outro. E eu não sei vocês, mas eu sinto que hoje o novo normal parece muito com o antigo normal. Antes da pandemia. Lógico, a humanidade evolui, a humanidade muda, mas as mudanças são medidas em milímetro. O que eu percebo é que a pandemia ela gerou muito mais ansiedade, muito mais tensão, e não só a pandemia, mas depois da pandemia, as novas tecnologias como as inteligências artificiais. Eu vou pegar um exemplo do setor de bancos, né? Os bancos digitais que surgiram e os bancos tradicionais que acabaram perdendo postos de trabalho pela necessidade de se equipararem com os bancos digitais. Então toda essa exigência das novidades, o medo da morte que muitos tiveram, isso do meu ponto de vista trouxe muito mais instabilidade. Então, eu vou trazer não só para o mercado corporativo, para o lado corporativo, mas vou falar também do mercado de escolas, né? No segmento das crianças e adolescentes. Nós vimos no meio educacional crianças muito mais instáveis, nós tivemos muito mais casos de crianças com depressão, crianças que, quando voltaram ao ambiente para se socializar, tinham dificuldade de conviver de novo em grupo, tinham dificuldade de ouvir o não, tinham dificuldade de se relacionarem com os colegas e para os adultos também no ambiente de trabalho. Isso também trouxe aí, nós tivemos um aumento dos casos de depressão, de burnout. De ansiedade, de pânico. Exato. Então, a pandemia, ela veio, do meu ponto de vista, ela veio agravar um pouquinho essa situação e talvez mostrar a necessidade de investirmos nisso. Eu acho que eu tinha uma percepção, não tinha associado com essa questão do olhar de onde agravaram-se ou aumentaram os casos de ansiedade, talvez, e acho que isso faz muito sentido, mas também está se discutindo muito mais, abriu-se a porta para se conversar mais abertamente sobre esses desafios e a importância de cuidar da inteligência emocional, do bem-estar das pessoas, né? Nós tivemos algumas figuras, o caso da ex-repórter da Globo, a Isabela Camargo, que sofreu de burnout e depois a emissora que ela trabalhava acabou dispensando ela, crítica alguma à emissora, mas trazendo um fato aqui. Isso ficou muito evidente, porque depois ela virou uma voz falando da questão emocional, da importância de você cuidar da saúde mental para que porque a tua saúde mental vai interferir diretamente na tua saúde física como um todo. E na performance. Exato, né? Não tem como. Aliás, é uma coisa que eu falo nas empresas para as quais eu dou cursos, não só de inteligência emocional para líderes, mas eu dou curso de vendas também, de comunicação, e aí eu busco colocar inteligência emocional em todos os assuntos. E é o que eu trago tanto para os líderes quanto para o pessoal que trabalha, para os funcionários. É impossível o ser humano separar, como a gente ouviu tanto na história, né? Quem tem mais talvez de 10 anos aí de profissão, ouviu muito a história de, olha, você precisa deixar os seus problemas do lado de fora da empresa, você tem que separar o lado pessoal do lado profissional. A gente consegue fazer isso por momentos, não o tempo todo, porque nós somos seres integrais. Não existe o Rogério profissional e o Rogério pai do Enzo e do Giovanni, marido da Lívia. Existe o Rogério. Existe o ser humano que aquilo que acontece na minha casa vai interferir no meu trabalho e o contrário também. Eu consigo, em alguns momentos, parar e separar, mas essa separação é um desafio. Eu preciso ficar o tempo todo em alerta para que isso não interfira. E vai chegar um momento, qualquer estado de alerta gera desgaste emocional e desgaste físico, você gasta energia. Então, se eu preciso o tempo todo ficar buscando conscientemente, eu tenho que separar, eu tenho que deixar os problemas de lado, só de fazer isso eu não estou separando.
Porque para eu pensar que eu tenho que parar de pensar num problema, eu estou pensando no problema e gerando emoções e gerando reações orgânicas. A gente não tem como brecar, quando eu penso em alguma coisa, brecar a produção de cortisol, de dopamina, de adrenalina. O meu corpo é uma ebulição de hormônios. Tipo, não pense num elefante amarelo de bolinha azul. Ele tá na sua cara. Tá na sua cara, já Ele tá por na sua ali. cara. E tem um outro aspecto interessante também nesse ponto de vista, que, gente, na prática não tem como você separar a pessoa. É um ser integral. Mas é possível você trazer recursos para que ela esteja presente por inteiro. E aí sim funciona. Você não vai separar o Rogério, pessoa profissional, mas ele trazer de verdade ele inteiro aqui para essa gravação de podcast que a gente está falando de inteligência emocional. Olhando para nossa liderança, Rogério, a sensação do ponto de vista do colaborador é muito rápida de ter a percepção daquele líder que talvez não tenha inteligência emocional para aquele que tem inteligência emocional. O colaborador fala, ixi, hoje não vai lá conversar com o líder porque não vai dar certo. Mas e aí do ponto de vista de quem está pensando em inteligência emocional para ensinar? Como que a gente identifica? Quais são os quesitos? Como é que a gente faz de verdade para perceber? Aqui é um caminho de inteligência emocional. Eu queria completar uma coisa. Boa. O que é inteligência emocional? Tá, então Bacana, vamos lá. perfeito. Legal. Pô, inteligência emocional, no meu ver, é uma série de características, né? Existem inúmeras definições de inúmeros psicólogos que falam sobre o assunto, ou profissionais, não só psicólogos, mas vamos lá, vou trazer a minha, tá? Inteligência emocional engloba algumas competências, algumas capacidades. Primeira, a minha capacidade de identificar os meus sentimentos diante dos fatos que me impactam. Então, de repente, passa alguém aqui e me xinga. Eu consigo identificar quais são os sentimentos que aquele gatilho dispara em mim, que na verdade ele dispara pensamentos. Os pensamentos eu preciso processá-los e dar significado para eles. E esse significado dispara emoções. Então, primeiro, a capacidade de eu identificar o que me irrita, o que me alegra, o que me entristece e conseguir nomear esses sentimentos. Segundo, a minha capacidade de frear o impulso de reação quando esse sentimento vem. Alguns sentimentos não geram o desejo, o ímpeto de agir de forma visceral, mas outros sim. Alguém passa ali e me dá um tapa no rosto. Talvez a reação, gatilho, passando por esse processo que eu mencionei, é de voar e dar um outro tapa no rosto da pessoa. Inteligência emocional é a capacidade que eu tenho também de frear o meu impulso e a minha capacidade de olhar para o futuro e pensar as atitudes que eu posso tomar e o resultado que elas gerarão a longo prazo. Isso também é inteligência emocional. É a capacidade de eu parar, pensar, se eu fizer isso, acontece tal coisa. Se eu fizer esse outro, acontece tal coisa. Qual é o melhor para o meu futuro? Segundo, a inteligência emocional, aliás, segundo não, né? Em sequência, né? Inteligência emocional também é a capacidade de eu conseguir entender as emoções que eu desperto no outro, aí numa visão mais social, as emoções que eu desperto no outro, conseguir perceber isso e conseguir fazer gestão do que eu gero no outro. Aí esse lugar tá o líder. Exato. Aí a gente tá falando, e aí quando eu coloco essa última pitada aqui na explicação do que é inteligência emocional, aí eu falo, aí tá talvez o grande desafio do líder. É entender que uma palavra dele, às vezes ele tem a intenção de ajudar, mas a palavra dele, ao invés de ajudar, destrói a pessoa. E eu saber que minhas palavras, minhas atitudes vão gerar sentimentos, vão gerar, na verdade a ordem é essa, vão gerar pensamentos que vão receber um significado por parte da pessoa, que vão gerar um sentimento e depois um comportamento. A sequência é essa. Então eu como líder, o líder ideal é aquele que consegue identificar quem é o seu liderado, e isso a gente não consegue de outra forma a não ser conversando com as pessoas. Observando e conversando. Dentro do ambiente de trabalho, um líder que não conversa com seus liderados, ele vai ter muita dificuldade de ser líder. Existe um ponto interessante, eu fiz o desenho eu tenho num dos meus materiais de curso, a escada para você chegar à liderança, e ela tem a ver com a questão do desenvolvimento de inteligência emocional. Eu falo que o primeiro degrau é o da comunicação. Eu preciso me comunicar com as pessoas, mas mais do que falar, eu preciso ouvir. Porque quando eu ouço o outro começa a fazer um juízo de valor mais positivo em minha relação. O outro começa a entender que eu me preocupo com ele quando eu dou voz para a pessoa.
Então, esse ponto é fundamental. Segundo, depois que eu recebo, que eu consigo conversar, eu preciso ter comportamentos que sejam alinhados com o meu discurso. Senão eu não vou conseguir desenvolver liderança, eu não vou conseguir aplicar a inteligência emocional e desenvolver o meu papel de líder. Eu preciso ter comportamentos que sejam alinhados com o meu discurso. Esses comportamentos, eles precisam gerar admiração. Ou seja, tem que ter resultado. O que eu faço tem que dar certo. E nada errado quando você como líder, você não precisa saber tudo o que acontece numa empresa e nem ter resultados extraordinários. Mas daí você vai mostrar a humildade de dizer para as pessoas, eu não sei, eu estou aqui para aprender com você. Nada de errado um líder virar para o seu liderado e falar, eu não sei fazer o que você faz, é por isso que eu te contratei, é por isso que eu tenho você aí, me ensina. Isso já é uma forma de você estabelecer uma relação de confiança. A humildade gera essa confiança. E depois de você ter confiança, você vai ter admiração. Se isso se perpetuar com o tempo. Depois da admiração, você ganhou aí a pessoa e você de fato é líder. A grande questão é que com isso tudo você construiu uma imagem. Essa imagem precisa agora perdurar. Se você quebrar a base dessa escada, tudo se desfaz. A confiança, a admiração, ela vai embora. A gente já está há 40 anos falando de inteligência emocional, então, né? A gente teve o professor aí que você falou, Luiz Machado, depois Daniel Goleman, que trouxe mais nos anos 90. Por que ainda está tão difícil de a gente chegar lá? Eu faço programas de treinamentos de vários assuntos para várias empresas. Como eu disse, mesmo quando for vendas, eu coloco o assunto inteligência emocional porque eu acho importante. E eu estava aplicando uma turma para um grande banco, por questão contratual não posso citar o nome do banco, mas um dos maiores bancos que nós temos aqui no Brasil. Eu faço um programa já há 4 anos desenvolvendo um curso, aplicando um curso online chamado Mindset Competitivo, onde eu falo sobre mudança de mentalidade. Eu falo sobre como ajustar a mente de uma forma mais positiva para encarar os desafios da vida. E sempre no final do curso eu pergunto para o pessoal, quantas vezes por semana você para? O curso é de 4 horas de duração. Você para 4 horas, ou quantas vezes no mês você para 4 horas para pensar sobre os seus comportamentos, porque essa escala, para eu pensar no que o mundo interfere em mim, quais são os gatilhos que quando eu sou deparado com eles, isso dispara em mim reações que às vezes eu nem gosto delas. Quantas vezes por semana você para pensar nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos? E eu geralmente ouço de turmas de 30, 40 participantes o pessoal falando, não paro nem 1 minuto por semana. Nunca parei na vida. Então, o grande problema é que assim, o livro na estante, ele é muito bonito. Você olhar a capa do livro e ler o nome Inteligência Emocional é muito bacana. Agora, para que a gente consiga fazer um trabalho, não basta só, que já é um desafio, né? O brasileiro lê pouco. Não basta você ler um livro ou fazer um curso, você precisa praticar. Então, essa prática, o problema é que a gente não tem o hábito de criar a rotina para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. De certa forma, eu acho que eu percebo hoje uma abertura maior para essa conversa, pelo menos dentro das organizações. Percebeu-se que se a gente não cuidar da saúde mental, não abrir espaço para as pessoas falarem, não adianta a gente trazer diversidade se a gente não abre espaço para as pessoas serem autênticas, né? Se a gente quer ouvir as opiniões, quer criar inovação, a gente precisa criar um ambiente para fazer isso. Então, eu percebo que está começando a quebrar essa barreira, né? Uma advertência que eu sempre faço para o pessoal, nesse programa que eu mencionei, eu sempre falo para eles o seguinte, olha que bacana, a empresa de vocês investiu num curso para que você pense sobre você. Só que lembre de uma coisa, é um curso de 4 horas. Você, a partir de agora, eu recomendo, separe 15 minutos por dia, ou meia hora por semana, se for. É melhor do que nada, né? O ideal, 15 minutos por dia, para você fazer, por exemplo, os exercícios de mindfulness, se é o teu gosto, ou então vá fazer yoga, ou então vá fazer análise, contrate um profissional e faça análise. Invista em si, faça você os processos. Olha, eu estou aqui com um livro, eu tenho uns 20 livros que tratam de inteligência emocional. Todos eles trazem exercícios, porque não existe uma forma de você mudar o teu status mental e o teu padrão mental sem se exercitar. Eu dou um exemplo. Quando a gente vai para o interior, a gente vê aquelas estradas de terra, onde você vê a marca dos pneus do carro e no meio tem mato e nas laterais tem mato. Aquilo ali só tá daquele jeito porque passa carro ali todo dia. E o próximo carro que vier vai passar exatamente por ali porque é mais fácil do que andar pelo mato. O nosso cérebro é a mesma coisa. A gente cria as trilhas neurais
Aí falando de neurociência, né? A gente cria as trilhas neurais, que são os caminhos das sinapses dos nossos neurônios. Então, quando a gente costuma ligar o piloto automático, é porque a gente já tem trilhas neurais estabelecidas de tanto fazer. E muitas vezes essas trilhas elas estão formadas por reclamações, por visões negativas. É por isso que quanto mais tempo passa da vida, a pessoa tende a repetir comportamentos. Então, se você era uma pessoa tranquila, amável, na velhice você vira aquele velhinho doce, meigo, que todo mundo adora conversar. E o oposto é verdade. Se você já era uma pessoa difícil quando jovem, na velhice, essa dificuldade de comportamento vai se agravar. Porque quanto mais tempo você faz, mais a trilha neural se forma. Qual que é o remédio para isso? Você não muda, você não apaga uma trilha neural. Depois dela construída, ela continua ali. O que você faz? Você tem que criar uma nova. Como é que você cria uma nova? Repetindo. Criando outros hábitos. Exato. E aí você precisa... Aí fica a recomendação da leitura do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E aí você vai precisar repetir e repetir e repetir até que aquilo vire... Ao invés de você se autoimpor um ritual, aquilo virou teu. A própria Isabela Camargo tem essa coisa para a gente se colocar na agenda. Né? Então, vamos nos colocar na agenda para fazer uma atividade olhando para dentro, olhando para a gente, olhando para o que importa para a gente. Acho que é um pouco disso. Qual atividade? Tem algumas que vão ser melhores para um, melhores para outro e tudo bem. Encontre a sua, né? Eu sempre falo isso, tá? Não existe... Existem um monte de manuais nos livros, nos cursos. Experimente, né? Mas é isso. Você vai se sentir melhor com uma ou com outra, mas você só vai descobrir tentando e praticando. Rogério, eu acho que é até legal fazer essa provocação de você dar uma olhadinha no livro aí, ver se tem algum exercício pra gente indicar pro pessoal. E queria também que você respondesse o seguinte, você é professor universitário já há bastante tempo e tem colocado a inteligência emocional como disciplina na graduação. Qual que é o impacto disso para esses estudantes? Alguns alunos, dependendo do curso, hoje mesmo eu fui convidado já para o ano que vem para aplicar uma disciplina que é liderança, coaching, mentoria no contexto da inteligência emocional. A minha disciplina tem um total de 16 horas nessa pós-graduação. E muitas vezes o aluno não contratou exatamente aquela disciplina, né? Ele contratou um curso de formação de mentor, por exemplo. Nesse caso, é um curso de MBA de formação de mentores. E aí, quando ele se depara com uma disciplina falando sobre inteligência emocional, onde ela é cheia de exercícios, né? Porque para eu conseguir treinar e desenvolver os conceitos de inteligência emocional, eu não posso só teorizar. Sim. Então, ela é cheia de exercícios. Eu vou passando exercícios para os alunos e, na maioria das vezes, a resposta, o comentário é: que tremenda surpresa. Porque eu nunca imaginei que estudar isso era algo importante e eu nunca imaginei, ouço muitos alunos falarem, eu nunca imaginei, nunca me coloquei na condição de pensar sobre as coisas que eu pensei e que os exercícios me provocaram aqui a reflexão. Seria legal a gente fazer um exercício agora aqui, não seria? Criar esse ele pensar em algo, fazer um exercício aqui com a gente. Pensa aí. Não, eu posso pode propor fazer, aqui. A gente quer fazer. Esses exercícios, eles são muito introspectivos. Não significa que você, olha, vamos abraçar uma árvore, vamos subir uma montanha. Você até pode fazer isso. Eu acho que são desafios muito bacanas, desde que você faça com orientação médica e com um profissional, né? E com objetivo. Exato. Eu acho que se desafiar é uma coisa bacana. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos exercícios eles são muito simples. Você precisa de papel e caneta. Tá bom. Então, vamos lá. O exercício que eu proponho para o pessoal que está nos assistindo é: imagine alguma coisa na sua vida que não vai bem. Pense em alguma coisa que não vai bem. Tá. O primeiro desafio, que talvez muito difícil para as pessoas, é o seguinte: esse aspecto da sua vida que não vai bem, nós temos a tendência de buscar culpados de forma externa. O exercício começa por: assuma total responsabilidade sobre o problema. O que a maioria... Vamos supor assim, eu não fui promovido no meu trabalho. Eu não fui promovido, estou há 5 anos no mesmo cargo, eu não fui promovido porque meu chefe é um carrasco. Ele não me reconhece. Então o exercício tire as pessoas que você costuma culpar. Tire as pessoas que você costuma jogar responsabilidade sobre os seus problemas. Vamos supor, vamos trazer uma coisa pessoal. O meu relacionamento amoroso não vai bem. O meu marido ou a minha esposa são insuportáveis, são intransigentes. A pasta de dente torta. Exato. Então, fura a margarina, ao invés de passar. Então, aí vamos lá. O exercício
Encontrou o problema? Você vai, depois que você coloca o problema, muitas vezes você já coloca o culpado no exercício. O exercício é, redige um texto assumindo total responsabilidade pelo problema. E aí eu vou trazer uma coisa que o nosso cérebro não está preparado. Eu faço inclusive um exercício que eu provo, que não vai dar para fazer aqui, né? Talvez pelo tempo até. O exercício é o seguinte, eu vou explicar o exercício. Eu jogo uma caneta no chão, eu vou pegar essa tampinha. Ó, eu sei que não pode o barulho aqui, né? Mas ó, joguei a tampinha. Quem que é o responsável por essa tampinha ter caído aqui na... A gravidade? Todo mundo responde a gravidade, né? É comum as pessoas responderem a gravidade. Mas tirando a gravidade, o que você faria? Você falaria quem é? Você. Eu. Ó, de novo, ó, vai fazer barulho outra vez. Quem é o culpado dessa tampinha cair aqui, ó? Eu perguntei a mesma coisa de novo, não foi? Você. Foi, não é? Eu falar, Rogério, para de jogar essa tampinha. Olha que coisa maluca. Quem é? Sou eu que joguei? Até então a gente tava nessa. Depois o pessoal que nos assiste pode voltar o vídeo e vocês vão descobrir que eu não perguntei a mesma coisa. Primeiro eu perguntei quem era o responsável. Depois eu perguntei quem era o culpado. E vocês não perceberam diferença, não é? O pessoal que está nos assistindo, provavelmente, geralmente 80% das pessoas não percebem diferença. Por quê? Porque no nosso cérebro existem pastas que a gente guarda as informações. A mesma pasta que está guardada a informação do que significa ser responsável é a mesma pasta que está guardada a informação do que significa ser culpado, só que são coisas diferentes. Culpado é a pessoa que cometeu um erro e merece punição. Responsável é a pessoa que tem capacidade de resolver um problema. Como o nosso cérebro, isso é uma questão de estrutura, é uma questão de formação da cultura do brasileiro, isso é uma coisa, esse problema que eu trago é particular do brasileiro e da língua portuguesa. As pessoas geralmente têm dificuldade de assumir responsabilidades porque têm medo da culpa. Porque a culpa é punitiva. Então, a gente precisa fazer um trabalho de reprogramação mental. Então, esse exercício que eu estou propondo, ele já é uma proposta de fazer reprogramação mental. Eu preciso trazer a responsabilidade. Eu não estou discutindo quem é o culpado. Eu estou discutindo quem é o responsável que pode resolver o problema. Então, assuma a responsabilidade escrevendo um texto sobre como você, sem depender do outro, pode resolver este problema. Assumindo total responsabilidade. Não importa se eu e o Igor temos um relacionamento de amizade e de repente essa amizade foi abalada, não importa o que o Igor pensa, sente ou faz. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho controle sobre ele, eu tenho controle sobre mim. Então, assumir esta visão de que eu só posso mexer no que eu tenho controle, ela é libertadora. Então, o exercício ele vai para isso. Aí você coloca ali, como que eu posso resolver esse problema? Não é esperar que o Igor peça perdão para mim, é o que eu posso fazer para resolver o problema com o Igor. Aí depois que eu coloco isso, aí eu tenho que criar estratégias a partir do momento que eu assumo a responsabilidade que eu tenho como resolver isso, eu vou precisar criar uma estratégia. Eu vou ter que fazer planejamento. Como que eu resolvo isso no dia a dia? Coloque no papel. Hoje eu vou bater um papo com o Igor. Se é com o teu chefe, eu tirei a responsabilidade dele de eu não ter sido promovido. Agora eu vou olhar o seguinte, poxa, como é que eu faço então? As pessoas que foram promovidas, quais são os comportamentos que o meu chefe olha e admira? Ele admira a pontualidade. Eu sou pontual? Não. Opa, então tá no meu controle mudar a minha pontualidade. Mas eu entrego muito responsável, muito resultado. Mas na visão dele, a gente não tá discutindo você, eu tô discutindo agora ele percebe esse resultado? Exato. Para ele, no conjunto de crenças e valores dele, pontualidade e confiança é mais importante que resultado. Então eu preciso me adequar. Se eu quero ter resultado nessa empresa ou crescer na empresa, eu vou ter que entender como é que funciona essa outra pessoa e me adequar a ela. Eu já ouvi alguma coisa do 1/3, né? 1/3 é o ambiente, 1/3 é o outro e 1/3 é você. Qual é o seu terço do problema? É isso. E ainda eu vou dizer o seguinte, o seu terço é a única coisa que você consegue mexer. Exatamente. O teu poder está total dentro disso. Inclusive, isso tem a ver com filosofia estoica. O estoicismo tem essa visão de você se preocupar e se debruçar apenas sobre as coisas que você tem poder de mudar.
ou seja, você. O restante é zona de influência no máximo. Exato. Rogério, olha só, tem que trazer uns números, tá bom? Brasil, primeiro em rotatividade, já batemos 56%. Ansiedade, 9,3% da população está com ansiedade. E a gente está em segunda posição em burnout e depressão. Esses aqui são sinais que a gente está sem inteligência emocional? São sinais de um conjunto de coisas, né? A gente vive numa sociedade onde, até por uma questão de estrutura de país, né, a gente precisa trabalhar muito para ter algum resultado. As pessoas trabalham muito e os salários não são aquilo que as pessoas esperam. As vagas cada vez mais disputadas. Então as pessoas entendem que estão numa selva lutando pela sobrevivência. Tudo isso são visões que hoje a gente ouve no mercado e é uma coisa muito curiosa, né? Tudo isso é mental, né? Porque pode ser que muitas dessas pessoas que estão passando por burnout, pode ser, eu não estou afirmando, tá? Eu não quero diminuir a dor. Eu sempre falo que a maior dor do ser humano é a dor que ele está sentindo naquele momento e merece meu respeito. Mas pode ser que muitas dessas coisas são apenas criações mentais. Pessoas que acreditam que se eu não entregar o resultado até hoje eu vou ser mandado embora. São percepções mentais. Exato. Como você percebe a... Exato. Então, assim, eu li outro dia uma declaração do Boni, o antigo diretor da Globo, falando de uma bronca que ele deu num funcionário certa vez. Eu li uma matéria, foi semana passada, e ele contava que se fosse hoje ele seria preso, porque a maneira que ele tratou o funcionário, e estava presente na sala o ator, o Tarcísio Meira, que foi chamar a atenção dele e falou, mas por que você tratou tão mal o funcionário? E ele disse o seguinte, porque eu adoro esse cara. E eu acho que ele dá resultado quando eu dou bronca nele. Olha só que coisa, talvez o funcionário tenha tido uma visão diferente. Ele falou, se eu não fizer o que ele está me pedindo, eu vou ser mandado embora. Sim. E o chefe estava se comunicando da maneira que ele entende que é comunicação para ele. Então, muitos dos problemas que nós temos, ou melhor, uma boa parcela dos problemas que nós temos, são questões mentais. São construções que a gente faz que estão desconectadas da realidade. Nós nos cobramos demais do que deveríamos, nós temos mais medo do que deveríamos da vida, nós temos mais medo, talvez voltando àquela história do Covid, um dos grandes problemas é que nossa sociedade, ela se deparou com um medo que era pouco comum para a maioria das pessoas, o medo da morte. Isso trouxe muita ansiedade, muito estresse, o medo de perder alguém, ou o próprio medo de falecer. E cada um lida de um jeito diferente. Eu perdi meu pai no Covid. E tá tudo bem, faz parte do processo da vida. Agora, eu tenho pessoas que ninguém por perto faleceu e que ficaram extremamente traumatizadas, porque são muito mais construções mentais do que propriamente a realidade. Então, esses números que você traz, Elis, eles indicam que se não é ao menos uma falta de inteligência emocional, com certeza, programas que ajudariam ou programas que ajudem as pessoas a encontrar equilíbrio, a desenvolver consciência, a desacelerar, esses programas com certeza melhorariam esses números. Ajudam nesse sentido, porque a questão da construção mental é muito evidente, assim, as pessoas percebem o que dói nelas. E tem um grande amigo que ele fala que uma vez sentido, o verdadeiro é. Exato. Perfeito. Então, a hora que você constrói uma coisa e sente, é verdadeiro para você. Mas talvez não seja a realidade, né? E aí acho que esse trabalho de conversar, de trocar, de se autoconhecer é super importante pra gente identificar essas possíveis construções mentais, e é uma coisa que eu tenho muito pra mim, né? De tentar construir outras possibilidades pra aquela questão, pra aquela intenção. A intenção da pessoa era me agredir, quais seriam as outras possibilidades da intenção dela? Né? Confirmar mesmo se aquilo realmente está acontecendo. Mas é um grande desafio de inteligência, porque às vezes o sangue ferve, né? Você sabe que eu me lembrei aqui, infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele foi psicólogo. Eu vi um podcast de um psicólogo que cuidou da saúde mental de uma equipe de velejadores do Brasil, em alguma competição onde era a equipe brasileira, não sei se foi mundial ou se foi numa Olimpíada, e ele contando no podcast que no café da manhã no hotel ou no local que eles estavam comendo ali, dava para ver a lagoa onde seria a regata, a competição, e veio uma competidora desesperada falar com ele: doutor, e agora? Eu tô lascada porque olha o mar como é que tá, olha o vento como é que tá, eu vou perder, hoje não tenho como ganhar, né? Eu tô desclassificada hoje. E aí ele convidou ela, falou, não, vamos conversar. Aí ele olhou e falou, dá uma olhada, esse vento vai pegar só no teu barco?
Esse mar mexido vai ser só no teu barco? Ela falou, não, em todos. Falou, então tá todo mundo igual? Aí ele conta que ela acalmou, falou, é mesmo, né? Tô desesperada à toa. Você vê construção mental, às vezes você precisa de alguém te chamar a atenção e falar. Eu conversava hoje com uma pessoa, um querido amigo, que começou agora um desafio novo num trabalho e ele falando sobre a preocupação sobre esse novo desafio. E eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, olha, eu tenho certeza que você tem consciência de que do mesmo jeito que você começou aí e o teu trabalho anterior era maravilhoso e você tinha um líder fantástico, oportunidades e que te levaram aí numa posição melhor em outra empresa, você também pode enxergar que esse momento é um momento de aprendizado. Pode ser um momento de sofrimento ou pode ser um momento de aprendizado. Mas lembre-se, ele é finito. Você decide quando ele acaba. Sim. Tá no teu poder, tá na tua mão. Então, não é preciso sofrer. Ah, mas está desconfortável. Mas lembre-se, você tem o poder de acabar com esse desconforto quando você quiser. Basta você se movimentar para mudar de vaga, mudar de lugar. Sempre é finito. Tudo está no nosso controle. A gente sempre tem uma opção. Até porque se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, nas duas você tá certo. É isso, você tá certo. Exatamente, você tá certo. Chegamos ao final e a gente tem aqui um momento T&D que é toma e devolve. É assim, uma expressão e uma resposta do que vem uma palavra, uma frasezinha bem curta, tá bom, Rogério? Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu começo. Geração Z. Geração Z, temos muito a aprender com eles. Terapia. Fundamental para quem quer se entender e se conhecer. E ataque de ansiedade. É um grande desafio. É preciso acalmar, acerenar e mudar a sintonia. Por último, automedicação. Perigoso. Bem perigoso. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. Como é que as pessoas te encontram, Rogério? Olha, eu tenho meu canal no YouTube, onde eu costumo subir ali o material, porque eu tenho uma coluna numa rádio. Legal. Eu tenho uma coluna chamada Ressignificando a Vida, onde eu falo sobre reprogramação mental. Então eu costumo subir ali, eu confesso que às vezes eu esqueço de subir o material que vai para a rádio, mas eu subo com alguma frequência o material. O pessoal me encontra no Instagram, como Rogério Quelucci, eu tenho meu site também, que é rogerioquelucci.com.br, e por ali vocês acham meu WhatsApp, meu telefone, e estou sempre à disposição. E Quelucci é C-H-E-L-U-C-C-I. Exato. Seria se fosse a portuguesar, seria Chelucci, né? Tá. Mas como é italiano e a família do meu pai sempre usou a expressão italiana, então vamos falar em Quelucci. Quelucci. Como dizia meu mestre de karatê, que eu pratiquei karatê por muitos anos, era piada pronta, né? Meu mestre sempre falava, a luta no karatê se chama comitê. Tá. E ele falava, ó, na hora do comitê, ele falava Quelucci. Então é isso. Quelucci. É isso aí. E aí, como é que sai hoje daqui, Igor? Uau, tem já exercício, lição de casa para começar a pensar e como que a gente consegue ressignificar algumas coisas, né? Muito bom. E que vocês também façam isso, né? Aproveitem a oportunidade e criem o hábito de fazer. E mais uma lição de casa para quem tá lá, ó, assistindo a gente. Clica no sininho, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe esse conteúdo. A gente vai sair daqui com alguns ressignificados e novas trilhas mentais pra gente produzir. E ó, próximo episódio logo mais, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Até mais.